Bem, eu sou o Luciano Dourado, da Clínica Dia e do grupo Hemodiálise Bahia. Estou aqui mais uma vez com o Dr. Agnor Christ para responder, dessa vez, Agnor, uma dúvida de uma, não é ouvinte, né? Uma amiga do nosso canal aí do diabetes, a Sueli Oliveira, que pergunta: o paciente com diabetes, ele pode parar de tomar remédio? Aí eu me pergunto, trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Existe ainda aquele tabu de que o remédio vai levar a um vício, né? Uma dependência, né, na realidade, eles pensam muito assim. Eu tomo muito remédio, eu tomo 4 ou 5 remédios. E em relação ao diabetes, tem isso ainda muito mais evidente associado à insulina. O paciente acha que, por ter uma história prévia de um desfecho ruim, né, um parente que usou insulina e logo depois foi a óbito. Ou perder um membro. Também. E a gente vê que isso, na maioria das vezes, é o paciente que não aceita se tratar corretamente e, no fim, se vê obrigado a usar insulina no momento já do internamento, de uma complicação grave cardíaca ou acidente vascular cerebral ou cardiovascular ou com doença renal grave. Isso acontece também, Agnor? Acontece bastante. Antes de tudo, sou o Dr. Agnor Christ, médico nefrologista. Mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Então, o que acontece na nefrologia, até porque nossos pacientes, a grande maioria dos nossos pacientes, eles têm muitas doenças associadas, muita morbidade, como a gente fala, eles são pacientes polimedicamentados. Então, são pacientes usam vários remédios. E no caso do diabetes, vem a ser mais um complicador, mais outra gama de medicamentos para tomar. Com relação à insulina, existe grande problema de adesão ao tratamento, porque o paciente ele pensa logo: doutor, eu vou ser furado, todos os dias eu vou ser furado, é incômodo para mim, mas o que ele precisa entender é o desfecho clínico disso a longo prazo. Como falamos no primeiro vídeo, o diabetes ele tanto é complicador de uma doença renal crônica instalada, como ele também é causa da própria doença renal crônica. E a premissa básica na parada da evolução, ou no retardo da evolução dessa doença renal crônica, é, no paciente diabético, o estrito controle glicêmico. Tratamento precoce. Ou seja, né? Tratamento precoce. Principalmente, o que muda o desfecho desse paciente é o tratamento intenso a partir dos 10 primeiros anos. Isso muda, com certeza, a sobrevida deste paciente, a sobrevida renal deste paciente, propiciada pelo diabetes. Então, esse paciente ele precisa estar controlando bem o açúcar dele, seja com o medicamento, seja naqueles pacientes que têm condições na prática regular de exercício físico, aquele paciente que vai controlar também seus níveis de colesterol e a pressão, que são todas doenças associadas com o diabetes. Eu vi que a gente com muita frequência atende um paciente, um homem principalmente, que trata menos da saúde. A mulher já está acostumada a usar medicações. Aí eu vejo assim, na primeira consulta tem indicação de usar insulina e às vezes a gente termina não usando rapidamente pela ignorância mesmo. O paciente acha que o senhor me conheceu hoje, já vai usar insulina. E é descrito, né, com muita evidência, essa inércia no início da insulina, que a gente vem combatendo recentemente, muito veementemente. Assim, com certeza. O paciente tem indicação, usa, nem que depois comece a diminuir a medicação. Então, é importante você ter abertura com o seu médico de discutir a necessidade de cada medicamento, mas o aumento da sobrevida do paciente diabético e da sobrevida em geral da população é porque tem medicamentos para controlar as doenças crônicas que são associadas. Então, é importante controlar o diabetes, e o doente renal, além de usar uma série de medicamentos, tem uma vida com algumas limitações dietéticas e também de atividade física. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o fato dos pacientes que são renais crônicos com a ingesta de água, né? Quer dizer, o paciente que antes passa muito tempo sem querer mudar seus hábitos e no final termina tendo que mudar radicalmente por conta da doença. Né? É uma questão bastante interessante, porque aquele paciente que não trata no início, ele paga um preço muito grande para estar tratando depois. Então, ele passa, se ele escolhe o caminho de evitar o tratamento precoce para estar tratando depois, as coisas passam a ser muito bruscas, porque
implica mudança do hábito de vida. Eu acho que a coisa mais difícil na adesão de qualquer paciente ao tratamento é a mudança do estilo de vida, ainda mais de forma radical. O que seria essa mudança do estilo de vida? Bem, paciente renal crônico, uma doença renal crônica já instalada, seja principalmente aqueles que são dialíticos, eles têm uma série de limitações, série de restrições na realidade. Como a maioria desses pacientes, não são todos, existem pacientes renais crônicos dialíticos que urinam, mas tem aqueles pacientes que têm uma diminuição do débito urinário e tem aqueles que já não urinam mais, esse paciente tem uma séria limitação à ingestão de líquidos, ou seja, uma coisa tão simples pra gente, que é estar bebendo água, tomando um suco, ainda mais no clima tropical da gente, um calor que é bastante intenso, esse paciente fica restrito a uma ingesta diária. Se ele não urinar mais, não tiver mais diurese, ele pode ingerir no máximo de 700 a 800 ml de líquidos por dia. Não estou falando só água não, estou falando somando tudo. Então, é muita restrição. Além disso, são pacientes que apresentam diversos distúrbios metabólicos associados à doença renal, distúrbio do potássio, distúrbio do cálcio, do fósforo. Então são pacientes que têm que ter uma restrição na ingestão de proteínas para que não venha o fósforo a estar elevando. São pacientes que têm que ter uma restrição dietética em relação à ingestão de potássio, ou seja, uma banana, que é uma coisa simples para a gente estar comendo, um abacaxi, essas frutas ricas em potássio, como laranja. Está associado à saúde, né? E mesmo assim não vão poder estar usando essa restrição. Então, a nossa intenção no canal de diabetes, e Agno está falando muito nesse sentido, é de que a nossa qualidade de vida, de viver mais, mas também viver bem até o fim da vida. É óbvio que a gente, nos pacientes renais crônicos, a gente tenta que melhore essa qualidade de vida, né? As atividades da clínica, as atividades que a gente orienta a serem feitas também, as datas comemorativas. Então não é o fim da vida, longe disso, a gente tem paciente de 20 anos. Isso, claro, e a intenção não é apenas que esse paciente venha a ser um número apenas, um efeito quantitativo. Viveu 20 anos, não, a gente quer que viva 20 anos com qualidade, que viva 20 anos com dignidade humana, que possa estar fazendo suas atividades, aproveitando sua vida com sua família, que possa ser um ser humano como qualquer outro que desempenha suas atividades de maneira normal. E para isso é necessário que tenha adesão e respeito à terapêutica indicada pelo seu médico. Então, Sueli, usar muito medicamento, a gente viu que às vezes é necessário. Discuta com seu médico, muito bom você ter participado, abriu aí um leque para a gente discutir várias questões associadas aos hábitos de vida. O que é importante é essa mudança de hábito. Então, agradecer mais uma vez a Agno aí pela explicação bacana. E, pessoal, comenta, curte, compartilha. Agno, bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez fazer parte deste grupo maravilhoso. Estar aqui com você, Luciano, também. E agradecer a todos aqueles que ajudam a melhorar este canal, como a nossa amiga Sueli, capaz de fazer perguntas, que a gente possa estar dirimindo todas essas dúvidas e estimular todos aqueles que assistem ao canal a estar perguntando, compartilhando e se tornando um agente multiplicador desse embrião de conhecimento que a gente está passando.